Voltei, então, eu sumi, eu parei de fazer vídeo pro YouTube faz um tempo. Várias questões entram em pauta. Final de período da faculdade, eu viajei, eu fiquei com preguiça, decidi adiar até o fim do ano, depois de adiar até o fim do ano, decidi adiar até o carnaval, chegou o carnaval, viajei pro carnaval, chegou... Depois do carnaval eu fiquei doente, e eu ainda estou um pouco, minha garganta tá ruim, eu ainda tô com a voz um pouco esquisita, mas eu consigo gravar. Já volto resolvendo uma pendência, porque eu acredito que eu já prometi alguma vez falar do John Fante. A questão do John Fante, já até citei ele em mais de um vídeo aqui no canal, se eu não me engano, foi no vídeo sobre o declínio de um homem do Osamu Dazai e no vídeo sobre o Bukowski. Fante é uma grande inspiração do Bukowski, na minha opinião, é um autor muito melhor que ele. Escreveu certa variedade de livros, mas eu vou focar aqui nos 4 livros dele mais famosos que compartilham o mesmo protagonista, que é o Arturo Bandini. Esse aqui compõe o Quarteto Bandini. John Fante nasceu em 1909 no Colorado nos Estados Unidos, filho de imigrantes italianos. Escreveu uma certa quantidade de livros, né, romances e contos. Não foi muito prolífico, tá? Tipo, ele é um autor bem fácil de zerar, na real. E escreveu muitos e muitos roteiros para filme. Ele viveu em Los Angeles. Morreu em 1983. A vivência dele vai ser importante para os livros do Arturo Bandini, porque o personagem Bandini é semi-baseado nele próprio. Então, tanto a vida no Colorado, a vida em Los Angeles, o catolicismo e essa vontade rebelde, tudo mistura para criar o Arturo Bandini. É uma questão meio doida aqui, né? Tipo, quando eu fui falar dos livros do Bukowski, eu optei por falar dos romances na ordem que eles foram publicados, sendo que existia também uma ordem cronológica. A questão aqui do John Fante vai ser um pouco engraçada, porque existe uma ordem que os livros foram publicados. Seria Espere a Primavera Bandini, Pergunte ao Pó, Sonhos de Bunker Hill e, por fim, O Caminho de Los Angeles. Existe a ordem cronológica, que seria Espere a Primavera Bandini, O Caminho de Los Angeles, Pergunte ao Pó e Sonhos de Bunker Hill. Mas tem ainda a ordem que os livros foram escritos, que no caso seria Caminho de Los Angeles, Espere a Primavera Bandini, Pergunte ao Pó e Sonhos de Bunker Hill. Sabendo que existem essas 3 ordens, eu vou continuar na de lançamento mesmo. Começando então pelo que talvez seja o meu favorito, que é Espere a Primavera Bandini. Aqui nós temos um jovem Arturo Bandini, de 14 anos de idade, que vive no Colorado com a família dele. Uma família muito pobre de imigrantes italianos. Família essa que é tão importante para o livro quanto o próprio Arturo, que são os pais, Svevo e Maria Bandini, e os irmãos dele. Arturo tem uma certa raiva desse lado italiano dele, estuda numa escola católica, que em tese deveria ser um pouco mais cara, mas a galera da igreja dá um desconto do caramba pra eles, porque a família deles é muito pobre. Tem vergonha do lado italiano dele, tem um pouco de raiva com a parte cristã dele, tem toda essa revolta quanto à situação financeira dele. Garoto extremamente difícil de se lidar, extremamente malandro, irritante, e é um menino, como qualquer outro, tá apaixonado, com 14 anos, por uma menina que nem liga pra ele. Espere a Primavera Bandini é um drama familiar, só que pela perspectiva do Arturo. Tanto que é o único livro dessa saga toda que é em terceira pessoa. Eu não acredito que seja a intenção do John Fante, mas ele conseguiu fazer uma coisa impressionante aqui, simplesmente por manter a escrita honesta. Mas o livro acaba sendo muito interessante para falar sobre masculinidade, principalmente masculinidade frágil e capitalismo envolvendo isso. A estrutura familiar, que se espera de uma estrutura familiar, é uma opressão naquela família inteira. Tanto no pai, que é um homem, não tem educação superior, ele trabalha com o que dá como pedreiro, às vezes ele não vai conseguir trabalho em certas épocas. E para ele, o não conseguir trazer dinheiro para casa é um efeito muito castrador. Ele sente a masculinidade, a posição dele na família ameaçada, o que torna ele um homem extremamente raivoso. Mesma coisa para Maria, que, porra, talvez a pessoa mais sofrida desse livro seja Maria Bandini, que ela tenta fazer de tudo para manter aquele papel de organizadora do lar. Ela cuida dos filhos, ela comete vários sacrifícios, ela tenta manter a calma, ela aguenta muita merda, tanto dos filhos insolentes quanto do marido raivoso. E você sente que essa mulher ainda por cima, cara, o quanto de vergonha que às vezes ela tem que passar, porque às vezes o cara não dá dinheiro e ele
o marido, e pede um monte de coisa pra comprar no supermercado, aí ela tem que ficar botando numa conta, e aí ela se sente envergonhada de não poder pagar. Você vê esse sofrimento dela crescendo durante o livro, a ponto dela ter, de fato, crises depressivas, e crises depressivas que, em tese, ela não pode nem se dar o luxo de ter, porque sem ela a casa desmorona. Voltando ao pai, você vê que ele tem uma raiva muito profunda, com a sensação de que aquilo não deveria estar acontecendo com ele. Ele trabalha, ele é dono de casa, ele é o chefe da casa, né? Ele educa os meninos na sentada, ele bota a esposa na linha, o caralho. Então, na cabeça dele, pelo sistema, ele deveria estar bem. Mas ele não tá. E ele tem raiva e ele não sabe pra onde direcionar essa raiva. Então ele desconta na família. Aí a gente leva pras crianças, os filhos... O Arturo é o mais velho. Ele é uma peste descontrolada e, tipo, fruto do meio dele também. Ele tem um irmão que é extremamente beato. Muito cristão e um caga-regra, e ele irrita. E ele irrita você como leitor e ele irrita o Arthur. Os outros dois mais novinhos, eles são mais esquecíveis mesmo. Geralmente eles fazem eco pros outros mais velhos. Digo que talvez esse seja o meu favorito, porque ele teve um elemento de identificação. Porque certos elementos aqui, pô, porque eu também fui um moleque muito desajustado em conseguir me relacionar com outras pessoas. Eu estudei em escola católica, eu fui criado em meio católico. Vários aspectos aqui eu consegui entender muito bem a raiva do Arturo ou a sensação de sufocamento. Não foi em absolutamente todos os aspectos, mas eu consegui ter essa identificação e talvez isso me faça me envolver mais com este em específico. Apenas um ano depois da publicação de Espere a Primavera Bandini, o John Fante lançou outro. Pergunte ao Pó. Pergunte ao Pó é o livro mais famoso dele, é por onde geralmente as pessoas começam, foi por onde eu comecei. E é outra pedrada, cara. Que livro espetacular. Como eu falei agora há pouco, a partir de agora todos os livros são em primeira pessoa, beleza? Aqui a gente acompanha um Arturo Bandini na casa dos 20 anos de idade, que foi embora do Colorado para morar sozinho em Los Angeles. O que ele foi fazer em Los Angeles, cara? Ele foi tentar a vida como escritor. Então Arturo vive os dias dele tentando, assim, juntar moeda com moeda. Ele escreveu um conto para uma revista, aí ele conseguiu um agente literário. Esse cara é o deus dele. Eu vou falar um pouco mais sobre isso melhor depois. Mas, essencialmente, ele tem um conto publicado e ele se acha o foda por ter escrito aquele conto. Ele comprou vários exemplares da revista onde o conto dele foi publicado. Eu chuto dizer até que ele gastou mais dinheiro comprando essas revistas do que o dinheiro que ele recebeu. Ele não tem emprego, ele vive num hotel no meio de Bunker Hill, que é um bairro lá em Los Angeles que nem existe mais. Ele volta e meia mendiga dinheiro pra mãe dele por carta. E ele chega a comer, porra, fruta podre, sabe? O cara do hortifruti tá pra jogar fora mesmo e fala, você quer? Pode levar. Leva esse aqui, essa laranja, essa banana e tal. E ele, porra, comida grátis, tá ótimo. E ele vaga, assim, ele é um cara, assim... O Arturo adulto, ele não é tão diferente do Arturo de 14 anos. Ele é extremamente infantil, extremamente egocêntrico, ele tem um ego muito inflado e muito frágil. Ele tá constantemente oscilando entre se achar o foda e se achar o maior pedaço de merda que existe. Isso é uma coisa muito constante. Quando ele consegue dinheiro, ele gasta de forma ridícula, de forma rápida, porque ele acha que, tipo, aquilo estaria de acordo com a classe de pessoa que ele é. Pra depois ele gastar tudo e ver que ele foi um imbecil, que ele não podia ter gastado isso, e agora ele tá na merda. E essa percepção divina do agente literário. O agente literário é o deus dele. O agente literário é o que dá a ele a possibilidade do sonho de ser escritor. Ele escreve cartas para esse cara o tempo todo. Ele praticamente está implorando para ser publicado novamente. E dentro dessas ambiguidades de achar que ele é o talento que o cara deveria estar cobiçando e ao mesmo tempo estar cobiçando o cara, dele se achar o maioral e sentir um merda, também tem a questão das crises de fé de Arturo Bandini. Arturo cresceu católico, a gente já sabe, mas Arturo acha que catolicismo é uma coisa muito de gente otária. Religião é uma coisa de gente otária. Ele é o Nietzsche, ele é o Schopenhauer, ele é um niilista, ele é um homem que transcendeu essa ideia de Deus, ele é um ateu inveterado. E gosta muito desse discurso de ateísmo. Fique claro que eu sou ateu, tá? Eu não ligo pra religião. Mas é muito notável que o ateísmo do Arturo, ele é uma busca de ficar parecendo mais intelectual, ou mais inteligente, ou mais artístico.
ao mesmo tempo que quando as coisas apertam, ele não consegue deixar de gritar por Deus. Essa vidinha dele, né, essa vidinha difícil, que fica mais complicada quando ele conhece uma mulher chamada Camila. Camila é uma mulher latino-americana, ela não diz de onde ela veio, mas o preconceito, vocês imaginam como esse já é assim hoje em dia. Você tem que imaginar na época que o livro se passa, que é lá para os anos 20. E a relação deles é extremamente conturbada. Ela vai de momentos de muita ternura a momentos muito escrotos, muito rápido. Inclusive eu tinha uma preocupação muito ativa enquanto eu estava lendo esse livro, que era... eu não sabia se o John Fante estava retratando aquilo de fato como algo tóxico, ou se era o jeito que ele achava que, tipo, uma relação normal deveria ser. Porque sabe como é que é, né? A cabeça da época. Felizmente não é assim, não. Tipo, o livro, ele leva de acordo com o conceito de que aquilo ali é um casal problemático. E o drama de Arturo e o drama de Camila vão se entrelaçando até chegar no que, na minha opinião, um dos finais mais interessantes que eu já li num livro. Ah, eu acho que vale a pena mencionar. Pergunte ao Poe tem um filme que eu nunca parei pra assistir, eu tenho preguiça. Que, inclusive, quem faz o Arthur é o Colin Farrell e quem faz a Camila é a Salma Hayek. Próximo e último, cronologicamente, é Sonhos de Bunker Hill. Só um detalhe interessante, que é o seguinte. Sonhos de Bunker Hill, vocês devem ter visto, é uma edição diferente dos outros que eu mostrei até agora. E é um livro bem velho, é pela editora Brasiliense. O que acontece aqui? Parece que é o único livro do John Fante que a José Olímpio, né, a editora Record, pelo selo José Olímpio, não publicou. Que eu saiba, os direitos de Sonhos de Bunker Hill hoje em dia são da LPM. Eu comprei nessa ediçãozinha aqui num selo pra poder ficar no mesmo tamanho. Não é caro não, tá? Vocês conseguem achar online tranquilão, mas só pra deixar avisado. Bom, Espera Primavera Bandini saiu num ano, Pergunte ao Poe saiu no outro. Sonhos de Bunker Hill foi um dos últimos livros que o John Fante escreveu. Escreveu bem lá pra frente. Na época que ele escreveu esse livro, na verdade, ele já tinha diabetes faz um tempo. Ele já era cego por causa disso e tinha amputado as 2 pernas. Então, o jeito que ele escreveu Sonhos de Bunker Hill foi diferente. Ele ditou o que ele queria que fosse escrito. E a esposa dele escreveu. Beleza? Mas o que é Sonhos de Bunker Hill no fim das contas? Sonhos de Bunker Hill, na minha humilde opinião, poderia ser chamado de Pergunte ao Poe 2. Por quê? Porque ele compartilha o mesmo contexto de Pergunte ao Poe. Ainda é o Arturo, nos 20 e poucos, tentando ser escritor. A diferença desse pro Pergunte ao Poe é que ele não tem uma trama principal. Enquanto Pergunte ao Poe tem a questão da Camila, que é a força motriz que move a história, este livro ele é mais errático, ele é mais episódico e não tem trama. É mais parecido com um dos livros do próprio Bukowski, que a essa altura do campeonato já conhecia o John Fante. E a sensação que dá é que é realmente isso, é o John Fante revisitando esse personagem dele, é o John Fante se reconectando com essa figura que é o Arturo Bandini. E ele faz isso de uma forma muito interessante, é um livro um tanto melancólico, que fique claro que todos esses livros são muito engraçados também, tá? Eles têm um humor afiado que eu acho espetacular, sem perder a melancolia. Mas ele é um livro do Arthur essencialmente se movendo erraticamente em busca desse sonho, se movendo caoticamente ali no meio da cidade. E o foco é todo esse, e acaba sendo um livro muito único. Tanto que é um livro, como eu falei, ele é episódico e ele é muito curtinho. Ele é o menor, talvez, da quadrilogia toda, da tetralogia toda, e só tem 116 páginas. Acho que ele é o livro que ilustra melhor o que pra mim é um sentimento que eu consigo encontrar em todos os livros do John Fante, que é a sensação de estar perdido no mundo. Vou falar melhor sobre isso quando a gente terminar de falar dos livros, mas esse é o que seria mais simbólico. Por fim, rufem os tambores. O Caminho de Los Angeles. Cronologicamente, deveria estar entre Espere Primavera Bandini e Pergunte ao Poe. Mas eu deixei pra chegar nele pra dizer pra vocês que cronologia não importa muito aqui. Você poderia considerar cada um desses livros como existindo no próprio universo deles. E apenas alguns detalhes são canônicos pro outro. E são livros isolados, você não precisa ler eles em sequência nenhuma. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, a quantidade de irmãos do Arturo muda pra cada livro. Enquanto ele tem uns 3 irmãos meninos, todos meninos, em Espera Primavera Bandini, em Caminho de Los Angeles ele só tem uma irmã. E em Sonhos de Bunker Hill ele tem menos irmãos e os irmãos têm outros nomes, sacou? Então o Caminho de Los Angeles, ele é a maior anomalia aqui, porque é o seguinte. Esse foi o primeiro livro do Arturo Bandini escrito, talvez o primeiro livro do John Fante no geral.
e ele nunca foi publicado. O John Fante tinha um contrato para publicar ele antes de Espere a Primavera Bandini e ele decidiu não publicar. Ele viveu uma carreira, ele teve seu relativo sucesso, ele publicou outros livros e ele continuou escolhendo não publicar este livro. Ele morreu e só depois que ele morreu publicaram esse livro. Em vida, John Fante nunca quis publicar esse livro. O Quarteto Bandini que a gente conhece, ele só foi consolidado depois que o John Fante morreu, com o lançamento de O Caminho de Los Angeles. E eu consigo entender por quê. Esse livro não é muito bom, não. Nesse livro nós temos um Arturo Bandini muito diferente, quer dizer, em parte. Enquanto o Arturo nos outros livros é um personagem que, embora imperfeito, seja muito cativante, né? Apesar de ser arrogante, de algo frágil, de ser extremamente infantil, de ser um filho da puta a maior parte do tempo, de ser extremamente egoísta. Ele é cativante. Ele tem aquela narrativa de underdog, ele tem uma sensibilidade que faz você se envolver com ele e conseguir torcer por ele. Em O Caminho de Los Angeles, algumas coisas do Arturo Bandini estão extrapoladas aqui a um ponto de que eu considero ele um completo psicopata e com indícios de esquizofrenia. Vamos dizer do que se trata a história. O Arturo vive numa cidadezinha perto de Los Angeles com a mãe e com a irmã. O pai já estando morto, vivendo essencialmente das custas de um tio dele. Ele adora ir na biblioteca pública e pegar livros do Nietzsche, ou do Schopenhauer, ou qualquer filósofo assim, livros cabeçudos, livros que ele pode ler em locais públicos, para as pessoas verem o quão inteligente ele é, o quanto que ele gosta de sentar em lugares e pagar de inteligente, ele gosta de construir essa persona de um homem muito intelectual. E algumas pessoas compram, ele vai num bar e o bartender que não entende nada com nada, tá deslumbrado com essa figura, com esse poder intelectual de Arturo Bandini. Ele adora, entendeu? Esse ego inflado impede que ele consiga se manter no emprego. Ele é um completo filho da puta. Quando ele vê a oportunidade de roubar dentro do emprego, ele rouba. O mundo deve tudo a ele, sacou? E, inclusive, o local onde ele trabalha a maior parte do tempo desse livro é num lugar para enlatar peixes. É um emprego que ele não pode perder, ele simplesmente não pode perder, porque é o último emprego que o tio vai arrumar para ele. Então ele cria uma fantasia na cabeça dele, uma coisa para ele se convencer de que ele tem que continuar lá, que é o seguinte: ele chega lá e ele fala para todo mundo que trabalha junto com ele que ele é um escritor. Ele é um escritor. Nunca escreveu uma porra nenhuma na vida dele. Mas ele é um escritor e ele tá ali pra fazer uma pesquisa, né? Pro livro que ele vai escrever. Então, ele faz questão de trabalhar um pouco, aí ele sai do que ele tá fazendo, pega o caderno e finge que tá anotando alguma ideia e faz umas caras e bocas. Pra poder as pessoas acharem que ele é foda. Ele não tá enganando ninguém. O egocentrismo completamente descontrolado e ele não é um personagem que você consegue se colocar atrás. Dito isso, vamos chegar no lado onde eu acho que ele tem problema mental. Além do fato dele ter uma coleção de revistas pornô, as quais ele conversa com as mulheres das revistas como se fossem mulheres de verdade, inclusive se sente mal em trair elas. Tem uma parte no livro que ele decide comprar uma espingarda de chumbinho, ir pra praia, atirar em caranguejos. Enquanto ele atira, ele constrói toda uma fantasia na cabeça dele, onde ele é o ditador dos caranguejos e chega a imitar o Mussolini. Ele se sente lá o grande déspota dos caranguejos, inclusive ele captura a princesa caranguejo, mantém ela cativa. E depois, quando ele termina de brincar com os caranguejos, de matar os caranguejos e de torturar psicologicamente a coitada da princesa caranguejo, ele vai embora, se sentindo muito bem. Doido. Inofensivo, talvez? Não. Arturo é carregado de ódio. Ele tá gritando o ódio dele pra todo mundo que irrita ele. Todo mundo que vê através dessa casca estúpida dele, ele fica cheio de raiva. Inclusive, ele é violento, principalmente com a irmã dele. Ele é um homem violento. E vocês me perguntam, bom, mas essa figura detestável de Arturo Bandini, pelo menos ela está contando uma história, porque afinal de contas, o protagonista não precisa ser bonzinho para uma história ser boa, para uma história ter alguma substância. A questão é que não tem. A questão é que não vai a lugar nenhum isso. Ele é simplesmente uma pessoa detestável. Simples assim.
E eu acredito que o John Fante concorda comigo. Você consegue ver em Caminho de Los Angeles a criação de um estilo. O estilo do John Fante está aqui. O estilo de escrita, o estilo de desenvolvimento, o jeito como ele traz a cabeça do Arturo para as páginas, tá aqui. Agora, ele tem estilo, mas não tem substância. Ele é um livro ruim, sabe? Ele só é um livro que você consegue ler até o final. Mas, cara, ele não tem força nenhuma, cara. É isso. No final das contas, o John Fante ele já conseguiu escalar a ser um dos meus autores favoritos. Ele tem uma escrita muito honesta, ele não é nada muito difícil de ler, sabe? Ele é bem direto ao ponto. A expressão emocional dele não é um sussurro, um choro baixinho. Ele está gritando, ele está se expressando com muita força. E essa sensação de estar perdido, a sensação de estar para baixo, de ser menos, de estar buscando algo talvez impossível. Pelo menos foi assim que eu vi a maior parte da produção dele. É muito cativante, é muito envolvente, é muito fácil de se identificar de algum jeito. Seja, por exemplo, até para mim, em Espere a Primavera Bandini, sendo um garoto desajustado católico, quanto em Pergunte ao Pó, quando você está no início da vida e você está num ambiente completamente perdido, sozinho, sem saber o que fazer. Existe uma honestidade que é confortante aqui. Porque não é sobre te deixar triste lendo esses livros. Não é sobre te deixar triste. Mas você lendo, talvez você não se sinta tão solitário na sua angústia. Pelo menos foi assim pra mim. Enfim, eu percebo que o John Fante é muito pouco lido no Brasil. Eu não vejo ninguém... Eu vejo muita pouca gente falando sobre ele, tanto aqui no YouTube quanto em outras redes. E isso me deixa um pouco triste, porque, porra... eu literalmente não tenho ninguém com quem conversar sobre esse autor. Eu não conheço ninguém que leu nenhum livro dele. É isso. Valeu. Compartilhem, comentem. Eu vou voltar a fazer vídeos com mais regularidade.